E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Cristo quer dizer o Messias, o esperado, o ungido, o cheio do Espírito Santo. Jesus é o Cristo. O nome dele, Jesus Cristo, quer dizer Jesus Messias, ungido, Jesus o cheio do Espírito Santo de Deus. O povo estava esperando o Messias que seria uma pessoa humana, maravilhosa, rica, gloriosa, com riquezas, que mandariam embora os romanos. E Jesus disse: não é assim. Por quê? Eu vou sofrer muito. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos judeus, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Eu vou ser morto e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Este Messias foi além daquilo, muito além daquilo que o povo imaginava. Não, Senhor. Não pode ser assim. Não, Senhor. Nós estávamos esperando um Messias maravilhoso, um rei. Não. Como aconteceu a unção de nosso Senhor Jesus Cristo? Aconteceu no Rio Jordão. Aconteceu quando desceu o Espírito Santo sobre ele. O batismo de Jesus é Lucas 3, 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Não para perdoar, para lavar os pecados, mas para receber a força, batizado no Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo. Estando Jesus a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu a voz do Pai: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Então Jesus é o Cristo cheio do Espírito Santo e começou a vida pública com a descida, com a unção do Espírito Santo. Antes, Jesus era um carpinteiro. Depois, foi evidente que ele era o Messias, o esperado. E ele começou a vida pública dele proclamando o reino de Deus. Podemos ler também Lucas 4. Lucas 4, a partir do 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Enrolando o livro, Jesus escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Ele está dizendo, lá no templo, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o ungido. E eles entenderam, ele dizendo que ele era
Cristo. Jesus ungido. Jesus plenificado com o Divino Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? A graça pode ser para nós. Sim. A bênção pode ser para nós. Antes de voltar para o Pai, em Atos 1, nós temos a passagem, Jesus dizendo: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força espiritual. Cristo ungido disse que nós receberíamos a força, a unção do Espírito Santo. E que nós teríamos uma força espiritual. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação, mas também é a plenitude do Espírito Santo. Ficamos livres do mal e plenificados, ungidos com o Espírito Santo. Ele é o Messias, o ungido, e nós também. Você lembra que Jesus prometeu o Espírito Santo? João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará convosco. Nós seremos ungidos pelo Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. E aconteceu no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes pode ser agora para cada um de nós. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio um sopro forte naquela sala que estava fechada. Uma espécie de línguas de fogo se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes falasse. Existe um tempo para tudo. Sim, como a primeira leitura diz, tudo tem seu tempo. É um tempo para a nossa conversão. É um tempo para nós ficarmos plenificados com o Espírito Santo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher a planta, tempo para matar, tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir. Ele, depois que fosse permanentes, que muita coisa seja permanente, sim. Vem um tempo e uma vida no Espírito vai ser permanente. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Quer dizer, se Deus age em nós agora, e nós somos planificados pelo Divino Espírito Santo de Deus, não conseguimos imaginar o fim
Como é que Ele vai nos usar? Mais uma vez aquele versículo. As coisas que Ele fez são todas boas, no tempo oportuno. Além disso, Ele, depois que fossem permanentes. E, no entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Porque Deus usa pessoas. Porque nosso Deus unge as pessoas. Começa a agir na pessoa, age através das pessoas e não conseguimos nem imaginar o princípio e o fim de todas as coisas maravilhosas que Deus faz em nós. Como é importante que nós reconheçamos Jesus como cheio do Espírito Santo, aquele que nos planifica com o divino Espírito Santo. Exatamente como Jesus recebeu aquela unção no Rio Jordão e era evidente que ele era o ungido. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós. O divino Espírito Santo pode vir cada vez mais sobre cada um de nós. É um tempo de colher mais, de produzir mais frutos e de ajudar a converter e levar mais pessoas para o nosso Deus.